No laboratório, Lang fica distraído porque Xuebon liga para ele dizendo que Fan Xiao se deu mal. Ele soube que ele foi para a rua, e Bai Peng vai atrás dele lá para se vingar. Lang fica desnorteado com a notícia e decide sair mais cedo do trabalho. Ele lembra que Bai Peng convidou Fan Xiao para hoje, às 8h30, no Clube Lido. Ele segue de ônibus. De repente, eles veem uma moto com um barulho chamativo. Lang lembra imediatamente de Fan Xiao e desce do ônibus para pegar um táxi. Para entrar no quarto de Bai Peng, Lang se apresenta como Senhor Fan, que é o apelido de Fan Xiao, e assim consegue entrar. Bai Peng realmente estava armando uma cilada para Fan Xiao, mas como ele é esperto demais, Fan Xiao não cai na armadilha. Quem sofre as consequências é Lang. Bai Peng decide descontar nele 10 minutos de surra, porque daquela vez Fan Xiao também bateu nele por 10 minutos. Lang tenta reagir, briga, mas apanha do mesmo jeito. Lang volta para casa e encontra Fan Xiao esperando por ele. Ele pergunta por que Fan Xiao não atendeu o celular. Diz que tinha falado que bastava uma ligação e ele apareceria. Só que ele tinha desligado o telefone justamente porque Bai Peng ficou ligando sem parar, e ele achou aquilo irritante. Como começou a chover, ele foi levar um guarda-chuva para Lang no laboratório, mas descobriu que ele não estava lá. Então voltou e decidiu esperar por ele em casa. Lang fica furioso, porque Fan Xiao rastreia cada passo que ele dá. Isso não é deixá-lo em paz. Lang até insinua que estava em um encontro, e que qualquer homem é melhor do que ele. Só que Fan Xiao, vendo o estado em que Lang está, comenta que essa pessoa deixou Lang voltar no meio da tempestade. E diz que se for mesmo um encontro, ele vai descobrir, porque esse tipo de homem não serve para ele. Nesse momento, Lang recebe uma ligação de Xuebon dizendo que soube que Bai Peng bateu nele. Fan Xiao escuta e fica furioso, totalmente preocupado com Lang. Ele diz que Bai Peng estava planejando acabar com ele, e que queria ver como um demônio, como ele seria manipulado como se fosse um show. Mesmo ouvindo isso, Fan Xiao pede para Lang subir e tomar um banho quente, porque ele planeja ir atrás de Bai Peng. Lang não quer que ele faça isso. Não quer que ele cause mais problemas. Aí Fan Xiao diz que a única pessoa que pode se vingar dele é o próprio Lang. Ele se oferece para olhar os ferimentos e depois ir embora. Quando vê as costas machucadas de Lang, Fan Xiao fica com os olhos cheios de lágrimas. Ele se pergunta por que há tantos hematomas. Ele se culpa, diz que é mesmo um canalha, e pede desculpas por ter causado aqueles ferimentos. Fala que se não fosse por ele, Lang não teria se machucado tanto. É aí que Fan Xiao percebe de verdade que o melhor é ficar longe. Mesmo assim, ele pergunta se pode ficar ali só mais uma vez. Mas a pergunta fica no ar, sem resposta. Então ele diz que é melhor ir embora. Quando está prestes a sair, Lang aceita. Algum tempo depois, Lang já está na cama, de olhos fechados, mas ouvindo tudo. Fan Xiao se despede e avisa que vai embora e não vai mais aparecer. Os dois ainda dizem um ao outro que o que aconteceu há pouco foi um acidente, e que Fan Xiao não vai se iludir. Lang se levanta e olha pela janela, vendo Fan Xiao se afastando devagar. Lang sabe que está quase cedendo, quase voltando atrás, mas decide não fazer isso. Então ele liga para a senhora Shi, porque ela tinha dito que apresentaria um namorado para ele. No último episódio, a gente finalmente conhece Boven, o cara que Shi apresentou pro Lang. Alto, bonito, e já de cara o Lang não perde tempo com joguinho. Manda real, diz que ele é o ativo. E o Boven? Tranquilo. Aceita numa boa, sem cara feia, sem drama. Eles saem juntos, mas dá pra sentir que o Lang não tá empolgado de verdade com esse rolê. Em um momento, o Boven segura ele pra não esbarrar numa criança, e é justamente aí que o Fan Xiao surge de moto. Ele vê os dois naquele clima, observa o olhar, e perde completamente o controle. Resultado: acidente. O Boven até estende a mão pra ajudar, mas o outro recusa na hora, seco, orgulhoso. Boven volta pro lado do Lang e pergunta, bem direto, é ele, tipo, como se já soubesse de toda a história. E dali pra frente a cabeça do Fan Xiao vira um caos. Ele fica completamente abalado vendo Lang seguindo em frente. Só que ele não aceita isso, então tenta se convencer de que a coisa da mente é alucinação, qualquer coisa. Ele lembra da tragédia, fica repetindo pra si mesmo pra ele não bater a cabeça, pra não ter medo, e tenta se agarrar nessa ideia. O Lang está bem, está feliz, é isso que importa, desde que ele fique longe. Enquanto isso, o tempo passa de verdade. A galera da vizinhança já tá tirando os tijolos porque a estrutura tá quebrando, deixando claro que já rolou uma boa distância de tempo e sim, ele realmente se afastou e tá cumprindo a promessa. Aí ele vai visitar o Bai Peng, e só de olhar o estado do cara dá pra ver que a vingança foi pesada.
Mas para ele, ainda não é suficiente. Ele força o Baipen a comer uma fruta e ainda deixa uma ameaça bem clara: se não deixar ele e o Lang em paz vai piorar. Depois disso, o Shilirua chama ele para uma festa e já solta a bomba, manda esquecer o Lang de vez porque ele já tem namorado. Diz que sabe porque teve festa num clube e o Lang foi buscar o tal namorado. E ainda confessa que lá, disse que o homem dele apalpou um garoto no clube. Só que aí o Fan Xiao explode por dentro e obriga o Shilirua a ir até o Lang corrigir isso, dizendo que ele não apalpou ninguém. Só que o Lang não quer conversa. Pelo contrário, quer descontar nele também porque o Shilirua tava metido em tudo. Ele pega um cinzeiro e força o cara a usar contra si mesmo, só para arrancar um pouco de sangue, para mostrar que a conta não tá zerada. Mesmo depois disso, o Shilirua ainda tenta defender o primo. Ele admite que o Lang odeia ele, mas lembra que o Fan Xiao também sofreu muito. E aí vem a explicação: ele poderia ter escapado do escândalo da família, mas se entregou para proteger e agradar o Lang. Assumiu publicamente que denunciou, foi preso, ficou caçado por um tempo, e aquela história dos 6 meses não foi bem assim. Ele cumpriu 3 e saiu. Foi para Tailândia para despistar, mas acharam a casa dele, jogaram gasolina e tacaram fogo. A polícia interveio e colocou ele em proteção. Depois de 3 meses, o chefão morreu numa briga interna, e só aí ele ficou livre de verdade. E sabe por que ele não voltou para ver o Lang? Parte por causa da promessa. A outra porque ele tinha medo de atrair perigo pro Lang de novo. Aí vem mais um detalhe importante. Foi ele quem pediu para a mãe do Tian Tian chamar o Lang, porque sabia que ele estava sozinho e que ia gostar do garoto. E solta a frase: se o Lang não adotasse, Fan Xiao adotaria, porque os dois salvaram a criança juntos. E o Shilirua fica indignado, se perguntando: é esse o Bodhisattva que Fan Xiao fala tanto? O cara não tem coração. Corta pro Lang indo levar flores de girassol pro túmulo da mãe, só que já tem um buquê lá. E fica óbvio que foi deixado por quem? Provavelmente por ele. E de novo a série deixa claro: o tempo passou e já é ano novo outra vez. Aí entra o professor Huang. Ele quer largar o cargo de diretor da farmacêutica e passar para Lang. E também confessa um negócio: aquele acordo com a bebida de Madressilva foi uma armação. Huang e Fan Xiao deram um golpe nele juntos, não por maldade, mas porque Fan Xiao achou que ele estava afundando e queria puxar ele de volta para a vida. Ele investiu dinheiro, converteu tudo em ações no nome do Lang. O dinheiro pode ser retirado quando quiser. Ele pediu pro Huang contar isso só depois de 3 anos. Porque até lá talvez o Lang já tivesse esquecido e aceitasse aquilo como uma compensação. O Lang, claro, banca o durão, finge que não liga, mas dá pra ver que mexe. Ele não esqueceu. Ele pede a bebida mais forte, e ainda coloca um preservativo no balcão. A intenção tá óbvia. Daí ele vai até um depósito onde o Fan Xiao tá, cercado de caixas de remédio que ele tá vendendo. Ele limpa uma cadeira e oferece para ele sentar. Só que o Lang senta na cama, provocando, querendo que ele adivinhe o motivo da visita. Na cabeça do Fan Xiao, ele veio cobrar a mentira, porque o professor já deve ter contado tudo. Ele tenta explicar. Diz que ouviu ele falando com a placa da mãe, ficou com medo de que ele se matasse, e que mesmo sabendo que ele não vai acreditar, só queria que ele voltasse a fazer o que ama. Só que com o tempo ele entendeu uma coisa: o Lang não precisava de dinheiro para brilhar. Ele só precisava que o Fan Xiao sumisse da vida dele. O Lang recusa as ações na hora. E o outro já esperava isso. Então ele pede pelo menos para guardar pro Tian Tian. Porque mesmo que o garoto não aceite, ele considera como um filho. O Lang percebe que ele tá com frio e chama para mais perto. E manda a pergunta: por que ele não foi atrás do Boven? A resposta vem sem rodeio. Ele investigou, viu que é um cara decente, melhor do que ele. Aí o Lang provoca mais. Pergunta se ele não vai dar a bênção já que viu os dois se beijando. Isso irrita o Fan Xiao. Ele diz que se o Lang veio só para fazer ele sofrer, nem precisava, porque ele já tá sofrendo. Ele sabe que é culpado, então merece. Só que ele pede uma coisa: não traz de volta aquela noite. Não joga isso na cara dele. Eles lembram o ano novo, porque Fan Xiao prometeu que sempre passaria com ele mesmo sem estar ao lado. E foi nessa noite que ele acha que viu o beijo. Tá tentando libertar ele e ver ele feliz, estava a um passo de conseguir, mas solta uma ameaça: se o Lang acender essa chama de novo, ele jura que pega ele ali mesmo. E aí vem a pergunta decisiva do Lang: daqui pra frente você vai se comportar? Ele diz que já perguntou isso uma vez e ele mentiu. Então tá perguntando de novo. Se eles ficarem juntos vai ser diferente. Ele fica em silêncio, e o Lang quase conclui que ele não consegue. Mas aí ele responde: sim, vai se comportar.
Sem mentira, sem esquema, nunca mais. E é aí que o Lang joga o preservativo na cama e manda: você não disse que ia me pegar? Só que o Fanchiao recusa. Ele não quer só uma noite. Ele vê que o Lang tá bêbado, preso no passado, e não quer que ele faça algo só por impulso e arrependa depois. Ele estava pronto para continuar cuidando de Lang apenas de longe, mas aí ele vem com isso, que só está bêbado pensando no passado e nele. No dia seguinte, quando estiver sóbrio, ele vai se arrepender. E aí? Vai me odiar mais, vai fugir mais, e depois voltar bêbado de novo? Só que o Lang não recua. Pelo contrário, ele incita mais fundo, que nesse ano além de músculos Fanchiao adquiriu autocontrole, e começa a desabotoar a camisa. Ele diz: ou será que sou eu que estou perdendo o charme? Aí não tem mais conversa. O Fanchiao perde a linha de vez, a fera toma conta, ele vira um lobo e vai no pescoço do Lang com uma mordida forte, possessiva. Puxa ele, joga na cama, e o negócio vira briga e desejo ao mesmo tempo. No meio dos amassos, a cama de madeira não aguenta e quebra, e nenhum dos dois liga. Eles seguem sem freio, como se tudo que ficou preso naquele ano inteiro tivesse explodido de uma vez. De manhã, o Lang acorda e escuta ele falando com um homem do lado de fora. Diz que hoje não vai descarregar as caixas, porque tem alguém dormindo no quarto e não quer acordá-lo. É sua outra metade, seu parceiro. Quando ele entra, pergunta se o Lang vai sair. Ele responde que vai, porque está com fome e quer tomar o café da manhã, só que ele pega na mão dele e manda: vem comigo, minha outra metade. Provando a Fanchiao que não era só a bebida, ele voltou porque realmente está decidido a dar uma nova chance.